E aí galera, beleza? Segunda videoaula do nosso curso de Lógica de Programação e implementação desses conceitos a Java, tá? Na aula passada eu falei um pouco sobre os tipos de dados em Lógica de Programação e nessa aula também eu vou falar um pouco mais sobre o tipo de dados no Java e vou apresentar também os operadores aritméticos para a gente conseguir fazer nossas contas de matemática nos programas. Beleza? Então, dando continuidade à videoaula, a gente viu que em lógica de programação temos 5 tipos de dados, né? Os inteiros, reais, alfanuméricos, os caracteres e o tipo de dado lógico. Em Java, na aula passada a gente apresentou o tipo int quando declarou lá nosso primeiro programa. Tá? O int também faz parte de uma das variáveis do tipo inteiro em Java, só que ela tem 3 outras. Né? Ela tem o byte, o short e o long também. A diferença entre elas basicamente é o espaço que as variáveis vão ocupar na memória do programa e a quantidade de números que a gente consegue colocar dentro de cada uma. Por exemplo, o byte ele ocupa 8 bits de memória, tá? E no byte a gente consegue colocar números do 0 até o 127 ou do 0 ao menos 128. Beleza? No short, ele ocupa o dobro do tamanho de byte, tá? Então ele ocupa 16 bits. E a gente consegue colocar os números de 0 a 32.767. Beleza? Antigamente, quando a gente não tinha muito espaço, é crucial a gente declarar o tipo certo de variáveis para cada programa, tá? A gente tinha um problema muito grande quanto espaço de memória. Então, se a gente acabasse declarando uma variável que ocupasse mais espaço, o nosso programa poderia ficar comprometido. Hoje em dia não tem tanto problema, né? A gente costuma usar ou int ou long, tá? Mas é interessante a gente conhecer, né, quais são os outros tipos também. Bom, o int a gente já declarou no nosso primeiro programa. Ele ocupa 32 bits de memória e ele consegue ir até 2 bilhões e alguma coisa, tá? E o long, 64 bits quinquilhões. Se fosse declarar uma variável chamada idade do universo, com certeza a gente ia declarar a variável long, beleza? Nos números reais é a mesma coisa, né? O double a gente declarou no programa anterior. E existe outra também que se chama float. O float ele ocupa 32 bits na memória e o double 64. Né? Então o double ele consegue ter mais precisão quanto valores decimais. Tá? Por exemplo, se a gente fosse declarar uma variável pi que fosse ler toda a extensão de pi, o float ia ler menos casas do que a double. Bom, nos demais continuam apenas sendo um mesmo os tipos de variáveis: string, alfanumérico, caractere char e lógico boolean. Dando continuidade aqui, vou apresentar agora os operadores aritméticos, né? Como a gente faz contas dentro do programa. Aqui são os operadores. Temos aqui adição, subtração, multiplicação e divisão. Basicamente os mesmos sinais da matemática, só a multiplicação e divisão que a gente vai trocar por asterisco ou barra. Beleza? E aqui são os exemplos de como fazer essas contas. 5 mais 20, 83 menos x, y vezes 9 ou 58 dividido por a. Além dos operadores básicos aritméticos aqui, a gente tem também potenciação, raiz, resto da divisão e quociente da divisão. Em lógica de programação, a gente declara isso como pot, como exemplo aqui. Pot 2 elevado a 3 igual a 8. Para tirar raiz de um número
a gente declara como rad. Então, rad de 9 é igual a 3, raiz de 9 é igual a 3. O mod da divisão é o resto. Então, 7 mod 3. Então, se a gente fizer lá 7 dividido por 3, 2 dá 6. Então, sobra 1. O 1 que sobra é o resto. E o div é o contrário, né? É o 2. 2 vezes 3 dá 6. Sobra 1. O meu quociente é 2. Agora, em Java, a gente também tem essas operações. Potenciação, a gente declara com o método math. Então, a gente declara math.poll 2 elevado a 3. E a raiz também utiliza o método math.squirt, que é a raiz de 9, que é a raiz de 9, que é igual a 3. E o resto da divisão, a gente usa o sinal de porcento. Então, 7% 3 é igual a 1. O quociente, não existe essa operação em Java, mas é bem simples de fazer. É só você declarar o resultado como inteiro. Ele não vai pegar os números decimais. Aí se eu dividir 7 por 3 e a minha variável for do tipo inteiro e não do tipo float ou double, ele vai me retornar o valor 2, que é o valor do quociente. Beleza? Então aqui eu criei mais um pseudocódigo pra gente, onde eu declarei aqui 3 variáveis. Dei início ao programa, início ao algoritmo e declarei a variável num1, num2 e num3. A gente pode declarar as variáveis quando são do mesmo tipo na mesma linha, igual eu fiz aqui. Tá? Então, num1, vírgula, num2, vírgula, num3 recebe o valor de 0, que é numérico inteiro. Aqui eu pedi para o programa escrever, digite o valor de num1. E eu pedi para o programa ler o que o usuário digitou. Tá? Então, ele leu o que o usuário digitou, converteu em numérico inteiro e atribuiu a variável num1. Da mesma forma eu fiz com a variável num2. Pedi para escrever o valor de num2, o usuário leu, colocou, digitou o valor de num2, o programa leu, atribuiu o valor a num2. E num3 aqui, ele recebe o valor da soma de num1 com num2. Ele faz o processamento disso aqui, lê a próxima instrução e vai retornar a soma de 2, que foi o que o usuário digitou em num1, e 3, que é o que o usuário digitou em num2, é igual a 5. Beleza? Bem simples. Para facilitar o entendimento de como um programa funciona, a gente pode dividir o programa em 3 etapas. Tá? Seria ela a entrada, que é a entrada de dados que eu faço aqui no meu programa, que é a declaração de variáveis. O processamento, que é a leitura que o programa faz dos valores que entrou. E a saída, que é o que ele me retorna. Então, o programa sempre vai ter entrada, processamento e saída. Então, vamos dar continuidade à nossa videoaula com a parte prática do nosso exercício. Tá legal? Então, eu vou converter o nosso pseudocódigo para Java, como a gente fez na videoaula anterior. Eu vou explicar também um novo conceito. Então, eu vou abrir aqui o meu Geane, que é o meu editor de texto. Vou criar um método Java. Vou apagar tudo para começar desde o início junto com vocês. E aqui eu vou dar entrada à minha classe. Public class. Eu vou chamar ela de exemplo 1 aula 2. E chamar meu método main. Public static void main string args. Abre e fecha chaves.
eu procuro manter as minhas chaves na mesma coluna do início do método ou do início da classe, porque é mais fácil de visualizar onde tudo começa e onde tudo termina e o que está dentro do que também. Então sempre quando eu crio um novo elemento, eu dou um tab para colocar um espaço para eu visualizar que esse elemento está dentro do bloco acima. Tá legal? Então vamos lá. Voltando ao nosso pseudocódigo. Aqui eu declarei 3 variáveis. O usuário digitou o valor de 2 variáveis e o programa fez a soma aritmética de no1 com no2 e o resultado ele armazenou na variável 3. Eu vou ensinar agora para vocês a importar uma biblioteca chamada javax.swing, ponto asterisco, e essa biblioteca ela contém um método. Ela contém um método que a gente vai utilizar para o usuário digitar essas variáveis aqui dentro do nosso programa. Tá legal? Então vou começar aqui digitando primeiro o valor das minhas variáveis. Então int num1, num2 e num3. Lucas, você não iniciou os valores da variável, você não falou que ela é igual a 0. Tem problema? Não, não tem problema. Mas é sempre bom a gente iniciar as nossas variáveis, porque acontece, em algumas vezes, acontece de na hora de compilar um código e dentro do nosso código a gente chamar uma variável e se essa variável não tiver com nenhum valor atribuído, o programa vai dar erro e não vai compilar. Então sempre é bom iniciar as variáveis, porque em caso de erro de compilação a gente já sabe que não foi por não atribuir o valor. Tá legal? Agora eu vou falar aqui que o meu num1, que é do tipo inteiro, eu quero escrever, digite o valor de num1 para o usuário poder digitar. Em Java, tudo que está dentro do método main, ele está dentro de uma string. Pois você consegue observar aqui que quando a gente declara o nosso método main, o nosso método principal, ele é em string. Então, para a gente converter isso de volta para inteiro, a gente tem que digitar integer.parseInt para fazer essa conversão. Tá legal? E dentro desse integer.parseInt, que é a nossa conversão do num1 para inteiro, a gente vai chamar o nosso método que foi importado dessa classe javax.swing, que é o JOptionPane. Então, vou escrever aqui JOptionPane, note as letras maiúsculas e minúsculas, é importante. O que eu quero fazer? Eu quero colocar dados dentro do num1. Então, eu vou chamar uma janela de input. Então vou escrever aqui show input dialog. Eu vou imputar, vou colocar dados dentro dessa variável. E como mensagem dentro dessa janela, eu vou escrever para o usuário digite o valor de num1. Tá legal? Eu vou fazer a mesma coisa aqui para num2. Dá um enter aqui. Vou escrever junto com vocês. Então num2 é igual a integer.parseInt JOptionPane.show input dialog digite o valor de num2. Gente, não tem jeito, isso aqui é decoreba, tá? A gente tem que decorar a sintaxe da linguagem. E por fim, como eu não vou usar um método do JOptionPane, eu não preciso converter para inteiro usando o integer.parseInt. Então vou digitar direto aqui num3 é igual a soma de num2 com num1 ou de num1 com num2, que dá o mesmo resultado. Tá legal?
Então, aqui eu vou separar como a minha entrada, na verdade a partir de cima aqui, ó. Aqui foi a minha entrada de dados. Aqui é o meu processamento. Qual que é o processo que o sistema está executando? Ele está pegando as minhas variáveis, fazendo uma soma aritmética e atribuindo um resultado à variável num3. Tá legal? E por fim, precisamos fazer a saída do nosso programa. Para a saída, a gente também vai usar o nosso método que a gente importou da nossa biblioteca. Tá? Então, eu vou usar o JOptionPane de novo. Só que agora eu não quero imputar dados, eu quero mostrar. Então eu vou colocar um show message dialog. E dentro do show message dialog, por parâmetro desse método, é preciso colocar esse null como primeiro parâmetro, tá? Então a primeira entrada tem que ser nula, tá? Pra gente tem que ser nula, né? Mas ela é utilizada para configurar a janela, né? Deixar a janela maior, fazer o front-end da janela. Então vamos deixar como nulo e vamos escrever a nossa saída, que é a soma de concatena com a variável num1 mais e concatena com a variável num2 e concatena com igual a, dá um espacinho entre aqui eles, para não ficar grudado quando a gente for executar a janela, é igual a num3. Beleza? Vou aqui salvar arquivo como, vou colocar dentro da minha pasta videoaulas e o título do meu arquivo tem que ser o título da minha classe, tá? Então vou colocar exemplo 1 aula 2. Beleza? Salvei. Vou lá no prompt de comando. Dá um CLS para limpar isso aqui. E vou localizar o meu arquivo. Onde está meu arquivo? Ele está em área de trabalho. Deixa eu abrir minha área de trabalho aqui. Área de trabalho. Videoaulas. Vou dar um javac para compilar esse programa. O nome dele é x1aula2.java. Não apresentou nenhuma mensagem de erro, então o programa foi compilado com sucesso. E eu vou chamar esse programa para ver se ele está executando. Então eu vou escrever java x1 aula 2. Esse é o JOptionPane. Na prática, gente, ó, ele criou uma mensagem, uma caixa de diálogozinho pedindo para digitar o valor de num1. Então, quando eu digitar 2 aqui, ele vai atribuir 2 à minha variável num1. Então, ok. Digite o valor para num2. Vou escrever 3, ele vai atribuir o valor de 3 à variável num2. E ele vai fazer o processamento e como saída, ele vai me mostrar essa mensagem, que é a soma de 2, que é o meu num1, e 3, que foi o valor que eu atribuí a num2, é igual a 5. Beleza? Então, eu vou fazer mais um programa para complementar essa videoaula, tá? Um programa um pouco mais complexo, utilizando outros conceitos que a gente aprendeu nessa aula. Eu vou postar no meu próximo vídeo, tá? O próximo vídeo, então, vai ser um vídeo só com a parte prática da nossa aula, continuação da aula 2. Beleza? Mais uma vez, obrigado aqui por assistirem mais uma videoaula. Por favor, curtam o vídeo, se inscrevam no canal e até o próximo.